Então, eu comecei a gravar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Só um minuto. Tá todo mundo vendo o slide? Eu tô. Né? Pronto. Eu tô. Então, gente, ó, a gente vai começar hoje a estudar sobre biologia celular, tá? A gente vai estudar as nossas queridas e amadas células novamente, de uma maneira bem mais completa, né? Vocês estudaram esse conteúdo no 8º ano, a gente viu esse conteúdo no 9º, e esse conteúdo, ele é importantíssimo, porque se você não aprender ele, muita coisa você não vai aprender, e ele é um conteúdo de peso para os vestibulares, certo? Então, ó, para falar sobre a biologia celular, né, que é a antiga citologia, né, que é o estudo das células, a gente vai estudar as células de acordo com o avanço dos microscópios, né? Então, a descoberta das células ela está diretamente associada ao desenvolvimento dos microscópios, tá? Então, conforme os microscópios foram evoluindo, então as células elas também foram sendo descobertas cada vez mais. E tudo começou no século XVI com esse inventor Hans Janssen, que ele era um oculista. E foi ele quem inventou o primeiro microscópio, muito simples, de apenas uma lente, né? Mas só no século XV, Anthony van Leeuwenhoek observou seres vivos no microscópio e em suas análises ele observou também, entre outros grupos de organismos, seres em forma de pequenos bastonetes. E foi assim que ele descobriu as bactérias, tá? Então, quando ele, muito curioso, ele foi observar ao microscópio, ele conseguiu enxergar pequenos seres em formas de bastões, né? E as bactérias, que a gente sabe que existem bactérias em formas de bastões, que são os famosos bacilos. Eu não sei se vocês lembram que a gente viu isso no 7º ano. Então, gente, o microscópio ele foi inventado, mas seres vivos mesmo, ou células, eles só vieram ser observados no microscópio bem depois, porque na realidade o microscópio ele não foi inventado para essa finalidade, né? O inventor Hans Janssen, ele inventou o microscópio com outras finalidades, mas não de enxergar seres, como é que eu posso dizer, microscópicos, outros organismos. Ele não tinha essa intenção, mas aí acabou que foi um marco para a biologia celular. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Então vejam, o inglês Robert Hooke, em 1608, ele fez aprimoramentos ao microscópio de Leeuwenhoek e acrescentando mais uma lente, e com ele observou diferentes materiais, entre eles pedaços de cortiça. Então, gente, o que aconteceu? A cortiça, ela é um tipo de madeira vegetal, né? Um tipo de vegetal muito maleável, né? Então ele cortou finas lâminas de cortiça e ele foi ao microscópio. E aí ele percebeu que a cortiça era formada por vários compartimentos, porém vazios, né? Como se fossem buraquinhos mesmo. E aí ele chamou esses buraquinhos de célula, né? Que célula do latim significa cômodo fechado, tá? Então,
Mas como ele descobriu as células se eram pequenos espaços vazios? Então, o que ele observou, na verdade, veio se descobrir bem depois, foi a parede celular, porque ali na cortiça, a cortiça ela não é um tecido vivo, então não tem como a gente ver uma célula viva no pedaço de cortiça, né? Porém, a estrutura da parede celular, ela não morre, ela fica, ela permanece. Então, foi isso que ele observou, certo? Só que a partir dessa observação, ele pôde deduzir que aqueles compartimentos vazios que ele encontrou na observação da cortiça acomodavam alguma coisa. E aí foi de onde surgiu as primeiras ideias de células, né? No século XX, com a evolução dos microscópios e das técnicas de preparo dos materiais para observação, foi possível visualizar com mais detalhes o interior das células e constatar que elas são formadas por diversas estruturas chamadas de organelas. Então, gente, o grande marco mesmo da citologia foi quando a gente conseguiu, de fato, enxergar as células por dentro, né? A gente conseguiu ver o núcleo, a gente conseguia ver as organelas presentes dentro das células, as estruturas celulares internas e externas também, né? Alguns movimentos celulares, e tudo isso se deu ao avanço da tecnologia microscópica. Eu coloquei para vocês aí essas imagens que mostram um pouquinho sobre como essas células elas são observadas no microscópio, tá? Então, eu tenho, por exemplo, essa imagem do meio, ela é uma imagem é uma imagem de um microscópio óptico comum, certo? A imagem à direita, essa imagem mais rosada, mostra células vegetais. Vejam que essas células vegetais, elas são bem diferentes dessas células aqui do meio, que são células animais. Ó. Essas células vegetais, elas são células que elas têm uma delimitação, ela tem uma certa forma geométrica, vamos dizer assim. Ela é mais quadrada, diferente das células animais, que são mais arredondadas. Tá? E essa imagem aqui à esquerda mostram cocos, que são bactérias, certo? E esse tipo de imagem é a micrografia eletrônica, certo? É um tipo de microscópio que ele enxerga bem mais além, tá? E ele tem esse formato assim meio 3D, né? Ele consegue observar vírus, ele consegue observar bactérias em um maior tamanho, certo? Então, o avanço tecnológico maior que temos são as micrografias eletrônicas. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém tem perguntas? Não. Só um minuto, tá? Então, gente, ó, os microscópios, eles são instrumentos, né, que apresentam um sistema de lentes e de iluminação. Eu preciso de uma iluminação no microscópio, senão eu não vou conseguir observar a minha amostra. Senão eu não consigo observar a minha amostra, tá? Então, ó, eles são excelentes ferramentas para pesquisa porque ampliam as imagens e permitem enxergar e estudar estruturas extremamente pequenas, tá? Então, devido a esse avanço dos microscópios, foi a partir daí que a gente conseguiu, por exemplo, ter até a cura de algumas doenças, certo? Por exemplo, a eficácia de alguns medicamentos antibióticos,
a gente conseguiu devido ao avanço. Bom dia, Riali. Bom dia, Jaque. Qual é o problema aqui, Riali? Não, Jaque, o problema é que a turma não fala, nem quando eu pergunto alguma coisa, não fala nem sim, nem não, ninguém aparece, ninguém abre o microfone, parece que eu estou dando aula para nada, diferente das outras turmas. Então a turma não quer, né? Porque se não responde é porque não está no turma. Ligou só por ligar e foi dormir. Vamos fazer o seguinte, quando você for fazer a frequência, aquele que não apareceu, você bota falta. Certo. Nem o terceiro ano tá assim? Porque assim, olha, todas as turmas estão participando. Não custa nada você mostrar o rosto ou simplesmente você falar. Quem é que está na sala agora? Responda aí, por favor. Opa. Opa. Eu. E por que quando o professor pede solicita, vocês não respondem? Hein? Eu respondo. Foi que minha internet caiu. Vejam bem. Vocês não estão dentro da sala de aula, mas vocês estão assistindo uma aula para não ficar parado. Porque se sair e continuar, a gente vai ver outros meios de vocês assistirem a aula. Gente, eu preciso dar Na próxima semana, vocês estão tendo conteúdo. Na próxima semana já começa os trabalhos que vocês vão apresentar. E eu vou assistir, eu preciso que cada um mostre a cara. Então, vamos fazer e participar. Eu vou ficar no aguardo, já qualquer coisa você me chama. Tá certo. Viu? Gente, eu vou atender outra sala ali que estão me chamando. Gente, eu preciso da interação de vocês, porque senão eu não tenho como saber se vocês estão entendendo, se vocês não estão, se está sendo um conteúdo bom, se não está sendo. Entendeu? Quando a gente está na sala, eu consigo ver, o rosto fala, entendeu? É mais fácil, né? A gente tira uma brincadeira, uma coisa ou outra, mas aqui não, fica mais difícil. Então, eu preciso realmente disso de vocês, entendeu? Até para dar estímulo a gente. Eu preciso que vocês se interessem, eu preciso que vocês perguntem, para a aula ficar mais dinâmica, entendeu? Então, vamos lá, gente. Deixa o microfone aberto aí, se não tiver barulho no ambiente, para vocês ir perguntando, falando sempre. É bom, biologia é uma matéria tão boa. Então, vamos lá. Ó. Então, alguém tem alguma pergunta sobre o microscópio, alguma curiosidade, que queira tirar alguma dúvida? O momento é esse. Não. Não, né? Elas estão dormindo. Então, vamos lá, gente. Os microscópios ópticos, né, que são aqueles microscópios comuns que a gente tem lá na escola, eles podem produzir imagens com aumentos de 20 a 1.500 vezes, dependendo da lente. Vocês vão, depois quando a gente voltar, eu vou marcar uma aula de laboratório. Também estou marcando uma coisa bem legal aí para vocês. Depois eu falo o que é, certo? Então, quando a gente voltar, a gente vai ver a estrutura física do microscópio. Eu trouxe um desenho aqui para mostrar a vocês, mas nada melhor do que aprender na prática, né? Então, a gente vai ver que tem microscópios que ele tem duas lentes, que é binocular, tem microscópio que é monocular, tem microscópios que tem 2, 3 ou 4 objetivas. A objetiva é justamente aquilo que vai ampliar a imagem, né? E a gente tem vários objetivos. Então, para cada objetivo, a gente vai observar um tipo de amostra, tá? Então, é bem interessante essa questão. Então, ó, continuando, as fotografias que são resultado de imagens produzidas por esses microscópios recebem o nome de fotomicrografia. Certo? E a gente consegue fazer a fotomicrografia com a câmera do celular. Certo? É só colocar a câmera do celular no binóculo mesmo, do microscópio, na lente, focar, né, não tremer, e ela vai mostrar a imagem. É bem interessante. E existe também, pessoal, alguns tipos de microscópios que eles têm uma câmera mesmo, uma filmadora acoplada
no binóculo, no monóculo, na lente, né? Do microscópio. E através da câmera, a gente pode reproduzir aquela imagem numa televisão. Tá? É bem interessante essa questão. Assim. É aqueles pequenininhos, né? Não necessariamente pequeno, Isabela. Pode ser um microscópio comum mesmo, entendeu? Só que com uma câmera na parte da lente. E aí a câmera transmite a imagem para a TV. Se alguém for fazer curso da área de saúde, em qualquer faculdade hoje em dia tem isso, né? Porque é mais fácil até para o professor dar aula. Certo? Agora, óbvio, depende muito da câmera, depende muito da TV, se a imagem vai ficar boa, muito bem nítida, como o microscópio traz. E até isso, o microscópio ele tem que ter muitos cuidados, porque a lente ela é justamente o principal objeto que a gente vai utilizar do aparelho. Então, a gente não pode arranhar, a gente não pode botar nenhum tipo de substância objetiva na lente de baixo para não criar fungo, entendeu? Porque isso pode danificar o aparelho, certo? E aí a gente vai ver várias coisas que não existem, né? A gente vai ver fragmentos na imagem. Até um risco na lâmina de vidro. Quando a gente risca a lâmina, ela vai aparecer de alguma forma lá e isso pode mascarar algum resultado de algum exame, de alguma coisa. Então, a questão, tanto o microscópio quanto os materiais que a gente vai utilizar nele, a gente tem que ter o maior cuidado, tá? Os microscópios eletrônicos, que são os mais avançados, eles podem produzir imagens com aumentos de 5 a 400 mil vezes. Vejam, viu, quanto ele pode chegar. Enquanto o óptico chega a 1.500 vezes, o eletrônico chega a 400 mil vezes. Então, as fotografias que essas imagens produzem por esse tipo de microscópio recebem o nome de eletromicrografia. Então, eu voltando aqui essa imagem, ó, vocês podem ver nitidamente a diferença ó, de um microscópio eletrônico, aqui na imagem da esquerda, para um microscópio óptico dessas outras imagens. E lhe digo mais, essa imagem aqui da esquerda, ela ainda não chegou no seu máximo, ele consegue ir mais além, tá? De tão avançado que ele é. Alguma dúvida? Oi. São ilustrativas? Oi, não entendi não. As cores são ilustrativas ou... As cores, elas são corantes, certo? Que são colocados na amostra e também existem microscópios eletrônicos que eles vêm com uma tecnologia que ele mesmo consegue colocar a cor na amostra. Entendeu? É bem interessante isso. Mas no microscópio óptico, por exemplo, a gente tem que colocar os corantes para poder dar cor às estruturas. Para tudo existe corante, gente. Existem vários tipos de corantes e existem corantes específicos. Por exemplo, existe corante para corar o núcleo, existe corante para corar grânulos no citoplasma, existe corantes para corar a membrana. Então, existe corante para tudo, tá? Então, quem quiser seguir a carreira aí para farmácia, biomedicina, a própria biologia mesmo, são as 3 áreas que mais vão mexer com essa parte aí microscópia. É uma área sensacional, assim, é fascinante mesmo, tá? E aqui está uma representação aí do microscópio óptico, né, que a gente utiliza e as suas respectivas estruturas. Então, aqui eu tenho as lentes oculares, né, por onde a gente vai enxergar, o braço ou a coluna, que é a sustentação das lentes, o parafuso macrométrico e o parafuso micrométrico, que são estruturas que vão aumentar ou diminuir a questão aí da observação. O tubo ou o canhão, que é por onde vai passar o feixe de observação. O revólver, onde vai ter as objetivas, que é quem vai dar a ampliação da imagem, a mesa, onde a gente vai colocar as lâminas com as amostras, o carrier, que vai levantar, subir, descer a mesa, ir para um lado, para o outro,
o condensador com diafragma, que é por onde a gente vai controlar a luz, a lâmpada e a base, certo? Essas são as partes básicas do microscópio. E aqui está, gente, a função mesmo específica de cada uma, né? Então, vamos ver aqui. A lente ocular ó, é constituída por duas lentes que ampliam a imagem formadas pela objetiva e ajusta possíveis deficiências ópticas. Então, lembrando que essa lente ela pode ser tanto binocular como monocular, tá? E a lente ela é importantíssima. Existem microscópios que podem fazer algumas trocas de lentes. Colocam lentes mais precisas, outras lentes que não são tão precisas de acordo com a imagem. Então, tudo pode trocar, certo? O canhão, né, o tubo, serve como suporte para as lentes oculares, por onde vai passar o feixe de observação, como eu falei a vocês. O revólver é o utensílio obrigatório que tem a função de portar as lentes objetivas. As objetivas são sistemas de lentes com diferentes aumentos e seu número varia de acordo com o microscópio. A gente vai ter aí objetivo de ampliação de 10 vezes, a gente vai ter objetiva com ampliação de 40 vezes, objetiva com ampliação de 100 vezes, objetivo com ampliação de 400 vezes. Então, cada objetivo ela amplia um pouco mais, tá? Porque, assim, existem estruturas, existem observações que a gente não precisa observar muito de perto, a gente precisa observar mais de longe. Existem determinadas coisas que a gente só consegue observar mais de longe para poder ter um resultado preciso. Já outras a gente precisa observar bem de perto, tá? O braço é para segurar né, a estruturação do microscópio, a mesa para apoiar o material observado. Aí ela diz assim, ó, possui uma passagem de vidro por onde passam os raios de luz, né? No caso, a lâmpada ela vem de baixo para cima, né? A mesa ela tem uma parte furada, que é para poder passar o feixe de luz, para o feixe chegar na lâmina e a gente conseguir observar a amostra. O condensador e diafragma são responsáveis pela uniformidade da iluminação, redução ou aplicação da região iluminada. Ou seja, é onde a gente vai controlar a luz. Se a gente quer mais luz, se a gente quer menos luz, certo? A lâmpada embutida é para fornecer a luz do sistema, o pé é a base, o parafuso macrométrico, ele é objeto passível de rotação e permite a movimentação vertical da mesa. O parafuso micrométrico é responsável pelos movimentos verticais e sutis da mesa, permitindo aperfeiçoar a focagem. É quando a gente foca a amostra. E o Carrier é responsável pela movimentação lateral da lâmina em observação. Tá? Então, é basicamente isso que a gente vai estudar sobre o microscópio. A gente precisa estudar o microscópio, porque se a gente tivesse no colégio, óbvio, a gente iria usar. Vocês precisam entender. Então, é bem fácil. Na teoria é um pouco chato, né? Mas na prática é que se torna mais prazeroso mesmo. Então, gente, vamos entrar agora na questão das células em si, né? E ainda falando um pouquinho do histórico, antes de qualquer coisa, alguém tem alguma dúvida sobre o microscópio ainda? Não. Não. Né? Não. Coronavírus. Então, vamos lá. No século XIX, Matthias Scheidling e Theodor Schwann, eles elaboraram a famosa teoria celular, né? Então, eles estabeleceram que a célula ela é a unidade fundamental da vida, né? Ela é a unidade morfológica e fisiológica. Tanto ela vai dar estrutura ao ser vivo, como tudo que acontece no ser vivo, que for fisiológico, que for funcional, ocorre através de atividades celulares, certo? Então, ó, basicamente, a teoria celular, ela vai falar que todo e qualquer ser vivo, ele é composto por células. Não se pode existir
algum ser vivo que não tenha célula. Se não tem célula, não tem vida. Então, a teoria celular fala isso. Tá certo? Então, ó, a teoria celular, ela segue 3 princípios. O primeiro delas é esse aqui, ó. A vida existe somente nas células, ou seja, todos os seres vivos são compostos de células, onde todas as reações do organismo dependem estritamente de uma atividade celular. E através da célula que toda a energia necessária para o funcionamento do organismo é obtido, convertido e armazenado e aplicado. Gente, se eu preciso absorver um nutriente, eu como e absorvo o nutriente. Quem faz a absorção são as células. Se eu preciso transportar oxigênio para meu corpo, quem transporta oxigênio é uma célula, certo? Se eu preciso pensar, certo? Pensar em fazer alguma coisa, é uma célula, é um neurônio, tá? Para me enxergar, é uma célula que está trabalhando, são os cones e os bastonetes. Uma delas enxerga a luz, a outra delas enxerga as cores, tá? Faz com que a gente enxergue as cores. Então, tudo na nossa vida, basicamente, acontece por conta das células, tá? O outro vertente que ele segue é que as células provêm somente de outra célula pré-existente. Então, segue aí aquela teoria biogênese, né, da origem da vida, onde uma célula se origina a partir da reprodução de outra célula, havendo assim a transmissão do material genético. Se não existe material genético, não existe metabolismo, então essa célula ela não tem como se dividir, tá? Então a célula ela não vai surgir do nada, certo? E a outra vertente aqui, ele fala que a célula é a unidade de reprodução e transmissão das características hereditárias. Todas as características genéticas são transmitidas de uma célula para outra no processo de reprodução. Ao longo do tempo, o microscópio evoluiu muito, possibilitando a observação de estruturas de seres vivos cada vez menores. Então, vejam, gente, tanto no tipo de reprodução sexuada ou reprodução assexuada, uma célula vai passar o seu código genético para outra célula, certo? E assim é que a perpetuação das espécies celulares vão ocorrer. Alguém tem alguma dúvida ou quer falar alguma coisa? Não. Então vamos continuar. Então, gente, vejam só. A célula, ela é a unidade fundamental de todo ser vivo. O ser vivo, ele precisa de célula para existir, certo? E elas podem ter várias funções, formas variadas, certo? E tamanhos. Então, vejam, por exemplo, um glóbulo branco, ele é totalmente diferente, por exemplo, de um neurônio, né, que é a célula nervosa, o glóbulo vermelho, uma célula muscular que ela é estriada, uma célula muscular lisa. Então, as células elas podem possuir várias formas aí, de acordo com suas funções. Lembrando que uma célula nervosa, por exemplo, ela não vai desempenhar funções de uma célula hepática, de uma célula do fígado. Cada uma tem sua função específica, cada uma tem o seu órgão específico, o seu tecido específico, tá? Vocês lembram, com certeza devem lembrar, que existem classificações para seres vivos que possuem células. Por exemplo, seres unicelulares são formados por uma única célula. Seres multicelulares são formados por mais de uma célula. E os seres acelulares não são formados por células nenhuma, certo? Só que, se não tem célula, consequentemente, não tem vida. E aí, a única entidade biológica que não possui estrutura celular são os vírus, certo? Dúvidas? Tá bom, tá bom. Não. Não tem vida. Não. Não, né? Então, vamos lá. Os tipos básicos de células que existem, gente, são as células procariontes e as células eucariontes, tá? Então, as menos evoluídas, as mais simples, são as células procariontes. E elas se caracterizam pela ausência da carioteca, né? A ausência
do envoltório nuclear, daquilo que vai delimitar o núcleo, tá? Então, autores consideram que essa célula ela tem o seu núcleo desorganizado com relação à estrutura, tá? Porque com relação à funcionabilidade, esse núcleo dela, que no caso esse material genético, ele é muito organizado, porque uma bactéria pode matar uma pessoa, né? Então, vocês acham, por exemplo, que uma bactéria, por possuir o seu núcleo desorganizado em sua forma, o seu núcleo ele é totalmente desorganizado? Claro que não, né? Com certeza que não. Outra característica aqui das procariontes é a ausência de organelas membranares, tá? Organelas formadas por membranas, aquelas organelas que estudamos quando estávamos vendo a teoria das endomembranal, tá? Porém, as células procariontes elas possuem uma única organela que é o ribossomo, tá? Que é para síntese de proteínas. As células procariontes, o único tipo de ser que possui células procariontes são o grupo das bactérias, tá? E essas células, elas possuem algumas estruturas peculiares que somente elas possuem, como por exemplo, a parede celular, que é o que vai dar forma à bactéria, né, a célula procarionte. Lembrando que a parede celular da célula procarionte é formada por uma estrutura de quitina, né, diferente, por exemplo, da parede celular da célula vegetal. A célula procarionte ela vai possuir membrana plasmática, sendo ela a única membrana que a célula procarionte possui. E a função aí é de troca de nutrientes com o meio e proteção mecânica. A célula procarionte ela vai possuir ribossomos ou polirribossomos, como queiram chamar, que eles vão participar aí principalmente na formação de RNA e proteínas. Os nucleóides, que são o material genético, né, é o núcleo disperso do citoplasma da célula procarionte. Os mesossomos, que são pequenas invaginações da membrana plasmática. Flagelo, que serve para a locomoção da célula. E a cápsula bacteriana, que vai ser uma barreira protetora imunológica da célula bacteriana, né? Então, a cápsula bacteriana é justamente aquilo que vai dar uma resistência a mais a essas bactérias, por exemplo. Uma bactéria que tem uma resistência a antibiótico, por exemplo. Então, o antibiótico ele vai agredir diretamente essa cápsula. Ele vai retirar essa cápsula para que as nossas células de defesa consigam agredir essa bactéria. Então, quanto mais resistente essa cápsula for, mais resistente a bactéria é e mais perigosa. Alguma dúvida? Não. Falar alguma coisa? E se a gente tiver alergia, por exemplo, a algum medicamento? Isabela, a alergia, a gente pode ter uma... Pronto, se eu tiver uma alergia a amoxicilina, né? Existem vários antibióticos que podem fazer o papel da amoxicilina, entendeu? Então, sempre vai existir um medicamento, tá? Agora, óbvio, eu não posso utilizar um medicamento que seja derivado da amoxicilina, certo? E aqui, gente, para finalizar o slide, né, a célula eucarionte, né, que é caracterizada, ela é praticamente o inverso da procarionte. Ela é bem mais evoluída e ela é caracterizada pela presença da carioteca, né, a presença do envoltório nuclear que vai deixar o núcleo aí bem mais organizado, tá? Então, a outra característica é a riqueza de organelas membranares, né, o ribossomo, o complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, retículo endoplasmático, rugoso, liso, todas essas que são organelas. Essa célula ela não possui parede celular, com exceção da eucarionte vegetal, eu até errei aí que eu deveria ter colocado. A única célula que não possui parede celular é a eucarionte animal. A eucarionte vegetal ela possui parede celular de celulose, né? Eu acho que eu já tinha falado isso para vocês. Então, toda célula eucarionte ela vai possuir membrana plasmática, né?
citoplasma, que é a região líquida da célula, organelas no citoplasma, que vão desempenhar aí vários papéis, como respiração, produção de proteínas, digestão, envoltório nuclear, né, que vai organizar o núcleo, e o núcleo sendo o centro de comando de todas as células, aí possuindo o material genético. E aqui, uma representação aí da diferença da célula vegetal para a célula animal. Tá, gente? Alguma dúvida? Não. Não. A reunião vai acabar agora, tá? Já praticamente já acabou a aula, né? E é isso. Beijos. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo.